Você não vai acreditar no que meus próprios filhos fizeram comigo no dia do meu aniversário de 60 anos, na porta do restaurante mais caro da cidade, na frente de dezenas de pessoas. Meu nome é Beatriz, tenho 60 anos, e durante 3 décadas criei 4 filhos praticamente sozinha depois que meu marido nos abandonou quando o caçula tinha apenas 2 anos. Trabalhei em 2 empregos, passei noites em claro costurando roupas para vender, vendi bolos e salgados nos finais de semana, tudo para que Carolina, Renato, Juliana e Felipe tivessem educação, roupas decentes e nunca passassem fome. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Hoje, em maio de 2024, todos eles são adultos bem-sucedidos. Carolina é advogada num escritório renomado, Renato tem sua própria empresa de consultoria, Juliana é professora universitária e Felipe trabalha como administrador numa multinacional. Eu me aposentei há 5 anos como auxiliar de enfermagem, recebendo meus modestos R$ 1.500 por mês, vivendo de forma simples, mas digna num apartamento pequeno que consegui comprar com muito sacrifício. Fazia 3 anos que não comemorávamos meu aniversário todos juntos. Sempre havia desculpas. Trabalho importante, viagem de negócios, compromissos inadiáveis. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Afinal, eles eram pessoas ocupadas, importantes, com vidas corridas. Por isso, quando Carolina me ligou 2 semanas antes do meu aniversário com a proposta, meu coração quase saltou do peito. Mãe, a gente estava conversando aqui entre os irmãos e decidimos que esse ano vamos comemorar seus 60 anos em grande estilo. Vamos almoçar no Le Jardin, aquele restaurante francês que inaugurou no centro. O que acha? Eu conhecia o Le Jardin só de ouvir falar. Era o tipo de lugar que eu passava em frente e admirava de longe, sabendo que jamais poderia me dar ao luxo de entrar. Um restaurante elegante com mesas de toalhas brancas, taças de cristal e garçons de gravata borboleta. Filha, mas esse lugar não é muito caro? Não precisam gastar tanto comigo. Minha voz saiu embargada de emoção. Mãe, a senhora merece. Depois de tudo que fez por nós, é o mínimo que podemos fazer. Vai ser no domingo, dia 12 de maio, ao meio-dia. Nós 4 já confirmamos presença. Quando desliguei o telefone, chorei de alegria. Meus filhos finalmente estavam reconhecendo meus esforços. Queriam me homenagear, me fazer sentir especial. Todos os sacrifícios haviam valido a pena. Os dias seguintes foram de pura expectativa. Eu, que normalmente passava os aniversários sozinha, com um bolo simples e uma ligação rápida de cada filho, agora teria um almoço de verdade, numa mesa elegante, cercada pelos 4. Decidi que precisava de uma roupa nova para a ocasião. Fui até uma loja no shopping e encontrei um vestido azul marinho simples, mas elegante, com um corte que disfarçava bem minha idade. Custou R$ 200, quase 15% da minha aposentadoria daquele mês. Mas eu não me importei. Valia cada centavo para me sentir bonita e apropriada para o ambiente sofisticado do Le Jardin. Comprei também um sapato de salto médio e uma bolsa pequena de couro sintético que combinava com o vestido. À noite, experimentava o conjunto na frente do espelho, imaginando como seria o almoço, as conversas que teríamos, as risadas que daríamos. Liguei para minha vizinha, Dona Aurora, contando animada sobre o convite. Beatriz, que maravilha! Seus filhos finalmente estão retribuindo todo o seu amor e dedicação. Você merece toda a felicidade do mundo. Na véspera do grande dia, mal consegui dormir de tanta ansiedade. Levantei cedo, arrumei meu cabelo com esmero, fiz as unhas em casa com capricho. Passei um batom suave e um perfume discreto que havia ganhado no Natal passado. O vestido novo caía perfeitamente. Os sapatos, embora um pouco apertados por serem novos, me deixavam com uma postura elegante. Olhei-me no espelho e pela primeira vez em anos me senti realmente bonita. Não apenas uma senhora de 60 anos, mas uma mulher que merecia estar naquele restaurante sofisticado com seus filhos bem-sucedidos. Chamei um táxi, porque meu carro velho certamente destoaria do ambiente elegante do Le Jardin. Durante o trajeto de 20 minutos, fiquei imaginando cada detalhe. Como seria a decoração,
O que pediríamos no cardápio? Se tirariam fotos comigo para eternizar aquele momento especial. Quando o táxi parou em frente ao restaurante, senti meu coração acelerar. A fachada era ainda mais impressionante de perto. Grandes janelas de vidro, plantas ornamentais na entrada, um letreiro dourado discreto, mas sofisticado. E ali, parados bem na porta principal, estavam meus 4 filhos. Carolina com um vestido de grife, Renato de terno impecável, Juliana com um conjunto elegante e Felipe de camisa social e calça social. Todos lindos, arrumados, importantes. Paguei o táxi com mãos trêmulas de emoção e caminhei em direção a eles com um sorriso radiante no rosto, pronta para abraçá-los e agradecer por aquele gesto tão especial. Filhos, que alegria estar aqui com vocês! Exclamei, abrindo os braços para abraçar Carolina, que estava mais próxima da entrada do restaurante. Mas ela não retribuiu o gesto. Em vez disso, deu um passo para trás, olhou para os irmãos com uma expressão que não consegui decifrar naquele momento, e cruzou os braços sobre o peito. Renato, Juliana e Felipe permaneceram em silêncio, evitando meu olhar. Algo estava errado. Eu sentia no ar, mas ainda não queria acreditar. Mãe, a gente precisa conversar, começou Carolina, sua voz fria e profissional, como se estivesse falando com um cliente indesejado no escritório dela. Houve uma mudança de planos. Meu sorriso começou a desaparecer. Mudança de planos? Mas como assim, querida? Está tudo bem? O restaurante não tinha reserva? Carolina soltou um suspiro impaciente e olhou rapidamente para as pessoas que entravam e saíam do estabelecimento, como se me disse suas próximas palavras. Mas o que veio a seguir não foi medido. Foi deliberadamente cruel. Mãe, a gente decidiu que a senhora vai comer em casa. Aqui é caro demais para gastar com você. As palavras saíram de sua boca num volume que não era nem discreto, nem gritado. Era o volume perfeito para que eu ouvisse claramente, mas também alto o suficiente para que o casal elegante que passava por nós e o manobrista que organizava os carros escutassem perfeitamente. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre minha cabeça. Meu corpo inteiro congelou. Por um momento, achei que havia entendido errado. Como? Eu não entendi, Carolina. Não tem nada para entender, mãe. Ela continuou, agora com um tom ainda mais ríspido. A gente vai almoçar aqui, mas a senhora não. O Le Jardin é um restaurante caro, sofisticado. Francamente, seria desperdício trazer a senhora aqui. A comida daqui é refinada demais para o seu paladar de qualquer jeito. Olhei para Renato, meu segundo filho, esperando que ele interviesse, que dissesse que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas ele apenas desviou o olhar para o chão, ajeitando a gravata desconfortavelmente. Renato? Minha voz saiu trêmula. Você concorda com isso? Ele hesitou, mas não me defendeu. Mãe, é que... Bem, Carolina tem razão. O cardápio aqui é muito caro. Seria mais prático você almoçar em casa mesmo. Prático? Repeti a palavra como se fosse veneno na minha boca. Vocês me convidaram. Eu comprei roupa nova, me arrumei, vim até aqui. Juliana, minha terceira filha, aquela que sempre foi mais sensível, deu um passo à frente como se fosse dizer alguma coisa em minha defesa. Mas Carolina a cortou com um olhar afiado. Juliana, não. A gente já conversou sobre isso, disse Carolina com autoridade. Juliana abaixou a cabeça e recuou, covarde demais para enfrentar a irmã mais velha. Felipe, o caçula que carreguei no colo por noites inteiras quando tinha cólicas de bebê, simplesmente olhou para o celular como se a cena não estivesse acontecendo. Filhos, por favor. Tentei mais uma vez, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. É meu aniversário. Vocês me ligaram, me convidaram. Eu estava tão feliz. E a gente ia mesmo comemorar. Interrompeu Carolina, verificando a hora no relógio de pulso caro que adornava seu braço. Mas aí pensamos melhor e concluímos que seria um gasto desnecessário. A mesa está reservada para 4 pessoas, mãe. 4, já está decidido. Um casal de idosos que estava entrando no restaurante desacelerou o passo ao perceber a tensão da conversa. A mulher me olhou com uma expressão de pena, e aquilo foi como uma facada no peito.
Estranhos estavam testemunhando minha humilhação. Carolina, por favor, vamos conversar com mais calma. Tentei controlar a voz, mas ela saiu embargada. Não há nada para conversar, mãe. A senhora deveria até agradecer. Pelo menos não vai precisar se sentir deslocada num ambiente sofisticado como esse. Pessoas como a senhora não estão acostumadas com esse tipo de lugar. Pessoas como eu. Minha própria filha estava me tratando como se eu fosse inferior. Como se 3 décadas de sacrifício para educá-la não significassem nada. Como se o vestido novo que comprei com tanto carinho fosse uma fantasia ridícula de alguém tentando ser algo que não era. Olhei para cada um dos meus 4 filhos, esperando que pelo menos um deles mostrasse um pingo de remorso, de humanidade. Mas Carolina mantinha aquela expressão dura e determinada. Renato continuava evitando meu olhar. Juliana abraçava a própria bolsa com desconforto, mas não dizia nada. E Felipe finalmente levantou os olhos do celular apenas para verificar se eu já tinha entendido a mensagem. Então é isso? Perguntei. Minha voz agora firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Vocês me chamaram até aqui só para me humilhar na porta do restaurante. Ninguém está humilhando ninguém, mãe. Está sendo dramática, disse Renato, finalmente olhando para mim, mas com uma frieza que eu não conhecia. É apenas uma questão prática. A gente quer aproveitar o restaurante e, sinceramente, com a senhora junto ia ficar constrangedor. Constrangedor. Eu, a mãe deles, era constrangedora. O manobrista passou por nós novamente, agora claramente desconfortável com a cena. Um garçom que organizava algo na entrada do restaurante também nos olhava com curiosidade e desaprovação. Foi nesse momento que entendi completamente. Meus filhos haviam planejado isso. Não foi uma decisão de última hora. Eles me convidaram, esperaram que eu me arrumasse, que viesse até ali, só para me dispensar publicamente. Era uma humilhação deliberada, calculada. Está bem, disse finalmente, secando com dignidade uma lágrima que insistiu em descer. Se é assim que vocês se sentem, eu vou embora. É o melhor mesmo, mãe, concordou Carolina, já se virando para entrar no restaurante. A gente liga depois para saber se chegou bem em casa. Não houve abraço de despedida. Não houve pedido de desculpas. Não houve sequer um olhar de remorso. Os 4 simplesmente viraram as costas e caminharam em direção à porta do Le Jardin, conversando entre si animadamente como se eu já tivesse deixado de existir. Fiquei parada ali por alguns segundos, observando as costas dos meus 4 filhos desaparecendo pela porta do Le Jardin. O mundo ao meu redor parecia ter perdido a cor. As pessoas continuavam passando, os carros continuavam chegando, a vida continuava. Mas para mim, algo havia se partido de forma irreparável naquele momento. Uma parte de mim queria gritar, fazer um escândalo, correr atrás deles e exigir uma explicação decente. Mas a outra parte, a parte que havia criado 4 filhos sozinha, que havia enfrentado humilhações para colocá-los numa escola melhor, que havia aguentado patrões difíceis e turnos duplos sem nunca perder a dignidade, essa parte me fez erguer o queixo e virar as costas. Não ia dar a eles o prazer de me ver desmoronar. Comecei a caminhar pela calçada em direção ao estacionamento onde havia deixado meu Palio 98 azul claro desbotado, cheio de arranhões e amassados que eu nunca tive dinheiro para consertar. O salto do sapato novo martelava no chão de forma ritmada, cada passo sendo uma vitória silenciosa sobre o desejo de simplesmente sentar ali na calçada e chorar. Atrás de mim, consegui ouvir fragmentos da conversa animada dos meus filhos enquanto entravam no restaurante. Finalmente podemos pedir aquela entrada de foie gras que estava querendo experimentar. Era a voz de Renato, empolgada como a de uma criança numa loja de brinquedos. E o vinho francês, sem ter que se preocupar com desperdício, completou Carolina, com aquele tom satisfeito de quem acabou de tomar uma decisão inteligente. Desperdício. Eu era considerada um desperdício pelos meus próprios filhos. Cheguei ao meu carro e precisei tentar 3 vezes antes de conseguir colocar a chave na fechadura. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia acertar o pequeno buraco metálico. Quando finalmente consegui abrir a porta, sentei no banco do motorista e fechei a porta com força, deixando que o barulho ecoasse minha raiva. O interior do carro estava quente e abafado por ter ficado no sol. O tecido dos bancos estava desgastado e rasgado em alguns pontos.
O volante tinha uma capa de crochê que eu mesma havia feito anos atrás para disfarçar o desgaste. Comparado com os carros novos e reluzentes que chegavam ao restaurante, Mercedes, BMWs, Audis, meu Palio parecia um pedaço de lata velha, e de repente entendi outra camada da humilhação. Meus filhos não queriam que eu estacionasse aquele carro velho na frente do Le Jardin. Não queriam que os outros clientes elegantes vissem que a mãe deles dirigia um veículo de mais de 2 décadas. Não queriam que ninguém associasse aquele símbolo de pobreza à imagem de sucesso que eles cultivavam. Olhei-me no retrovisor e vi uma mulher de 60 anos com os olhos vermelhos e inchados, o batom borrado, o rosto marcado pela dor. O vestido azul marinho que havia comprado com tanto carinho agora parecia ridículo. Uma fantasia patética de alguém tentando se encaixar num mundo que não a queria. Que idiota eu fui, murmurei para meu reflexo. Gastei R$ 200, quase 15% da minha aposentadoria, para ser humilhada em público. Coloquei a chave na ignição e o motor engasgou 2 vezes antes de finalmente ligar. Mais uma humilhação do dia. Até meu carro parecia estar me julgando. Saí do estacionamento devagar, tomando cuidado com os carros caros ao redor, dirigindo com a visão embaçada pelas lágrimas que agora caíam livremente. O trajeto de volta para casa levou 20 minutos que pareceram horas. A cada semáforo vermelho, eu olhava ao redor e via famílias felizes, um pai com a filha pequena no banco de trás, um casal de idosos de mãos dadas no carro ao lado, adolescentes rindo com os pais. E ali estava eu, sozinha, no dia do meu aniversário de 60 anos, expulsa pelos próprios filhos. Lembrei de cada sacrifício que havia feito por eles. Das noites costurando roupas até às 3 da manhã para conseguir dinheiro extra para o material escolar. Das vezes que comia apenas arroz e feijão, para que eles pudessem ter carne no prato. Do curso de inglês da Carolina que paguei fazendo faxinas nos fins de semana. Da formatura do Renato, onde vendi minhas únicas joias, as alianças de casamento, para pagar a festa que ele tanto queria. E eles retribuíram me chamando de constrangedora, de desperdício. Quando finalmente cheguei no meu prédio, estacionei o carro no subsolo escuro e úmido e simplesmente fiquei ali sentada por longos minutos. Não tinha forças para subir. Não tinha forças para encarar o apartamento vazio, onde havia planejado chegar feliz, cheia de histórias do almoço maravilhoso com os filhos. Um pensamento cruzou minha mente. Será que eles estão se divertindo agora? Será que já esqueceram completamente o que fizeram? Será que riram da minha cara depois que saí? A resposta provavelmente era sim para todas as perguntas. E essa certeza doeu mais do que a humilhação em si. Dentro do Le Jardin, os 4 irmãos foram conduzidos a uma mesa elegante próxima à janela, com vista para o jardim interno do restaurante. A decoração era tudo o que prometia ser. Lustres de cristal, toalhas brancas imaculadas, taças de vinho que brilhavam sob a luz suave, e um silêncio sofisticado pontuado apenas por conversas baixas e o tinir discreto de talheres. Mesa para 4 como reservado, confirmou o maître, um senhor elegante de cabelos grisalhos e postura impecável. Ele afastou as cadeiras para que se acomodassem, entregando a cada um o cardápio em capa de couro com letras douradas. Assim que o maître se afastou, Renato soltou um suspiro aliviado e abriu o cardápio com entusiasmo. Finalmente! Vocês não imaginam quanto tempo eu queria vir neste lugar. Eu também, concordou Felipe, o caçula, passando os olhos pela lista de pratos com nomes franceses complicados e preços que fariam qualquer pessoa de classe média pensar 2 vezes. Esse é o tipo de restaurante que a gente merece frequentar. Carolina, sempre a mais prática e decidida do grupo, fechou o cardápio com um movimento firme e olhou para os irmãos. Só para deixar claro, fizemos a coisa certa. Não adianta vocês ficarem com aquela cara de culpa. Especialmente você, Juliana. Juliana, que estava folheando o cardápio em silêncio desde que se sentaram, ergueu os olhos lentamente. Eu não sei, Carol. A mãe estava tão feliz. Você viu o vestido novo que ela comprou? Ela deve ter gastado uma parte boa da aposentadoria com aquilo. Exatamente por isso que fizemos o certo. Retrucou Carolina, sua voz baixa, mas firme. Ela gasta dinheiro que não tem tentando se encaixar em lugares que não são para ela.
Seria constrangedor para todo mundo. Imagina a mãe aqui, sem entender metade do cardápio, pedindo alguma coisa simples enquanto a gente come pratos sofisticados. Ia ficar estranho. É verdade, concordou Renato, claramente querendo encerrar qualquer sentimento de culpa. E vamos ser honestos. A aposentadoria dela mal paga as contas básicas. Seria um desperdício trazer ela para um lugar assim. Ela nem saberia apreciar a qualidade da comida. Desperdício, repetiu Carolina, como se a palavra justificasse tudo. Exatamente. Nós, por outro lado, temos o paladar refinado e a capacidade financeira para apreciar um lugar como esse. Faz mais sentido investirmos em nós mesmos. Felipe acenou para o garçom, um jovem de uniforme impecável que se aproximou imediatamente com um sorriso profissional. Boa tarde. Já decidiram o que vão pedir? Eu quero a entrada de foie gras com redução de vinho do Porto, disse Renato, apontando para o item mais caro da seção de entradas. Sempre quis experimentar. Excelente escolha, senhor. E para os demais? Carolina não hesitou. Para mim, os escargots à bourguignon de entrada. E já pode trazer uma garrafa do Chateau Margaux 2015. O tinto francês da página 12. O garçom anotou com uma leve elevação de sobrancelhas. Aquele vinho custava R$ 1.200 a garrafa, mais do que a aposentadoria mensal de Beatriz. Certamente, senhora. Excelente escolha também. Juliana pediu uma salada de lagosta como entrada, ainda com uma expressão desconfortável no rosto. Felipe escolheu o carpaccio de salmão norueguês com trufas. Ninguém olhou a coluna de preços ao lado dos pratos. Ou se olharam, não demonstraram qualquer preocupação. Quando o garçom se afastou, Renato se recostou na cadeira com satisfação. Agora sim. É assim que deve ser um domingo de família, num lugar refinado, sem constrangimentos, aproveitando o melhor que a vida tem a oferecer. Falando em constrangimentos, começou Felipe baixando a voz e olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Vocês viram aquele carro que a mãe estava dirigindo? Aquele Palio azul todo amassado? Os 4 riram discretamente. Eu vi, disse Carolina balançando a cabeça. Francamente, ela deveria ter vergonha de andar naquilo. Imagina se alguém do meu escritório me visse chegando aqui e depois vissem aquele carro velho no estacionamento. Iam pensar que sou de uma família pobre. Mas a gente não é de família pobre, corrigiu Renato. A gente veio de família pobre. É diferente. Nós conseguimos sair daquela situação. A mãe que insiste em viver como se ainda estivéssemos nos anos 90. O garçom retornou com a garrafa de vinho, mostrando o rótulo para Carolina como protocolo antes de abri-la. Ele serviu um pouco na taça dela para degustação. Carolina girou a taça, cheirou o vinho com ares de conhecedora e tomou um gole pequeno. Perfeito, aprovou. E o garçom preencheu as taças dos 4 irmãos com o líquido rubi, que valia mais de R$ 200 por taça. Um brinde, propôs Renato, erguendo sua taça. A nós, aos irmãos santos, que conseguiram vencer na vida e merecem desfrutar do melhor. Aos irmãos santos, repetiram os outros 3, e as taças de cristal se encontraram com um tinir delicado. Juliana tomou um gole grande do vinho, como se precisasse do álcool para acalmar a consciência que ainda a incomodava. Vocês acham que ela está bem? A mãe, digo. Ela parecia muito chateada. Ela vai superar, disse Carolina com indiferença, cortando um pedaço do pão artesanal que o garçom havia trazido. A mãe é dramática. Amanhã ela já terá esquecido tudo isso. E se ela não esquecer? Insistiu Juliana. Então ela aprende uma lição importante, respondeu Renato, provando o azeite trufado. Que ela precisa aceitar seu lugar na vida. Ela é uma aposentada com recursos limitados. Nós somos profissionais bem-sucedidos. Não tem nada de errado em reconhecer essas diferenças. As entradas chegaram em pratos brancos enormes, com porções pequenas artisticamente arranjadas que pareciam obras de arte. O foie gras de Renato brilhava sob um fio de redução escura. Os escargots de Carolina vinham em conchas individuais banhadas em manteiga de ervas. A lagosta de Juliana estava delicadamente fatiada sobre um leito de folhas verdes. O carpaccio de Felipe tinha lascas finíssimas de trufas negras por cima. Isso sim é comida de verdade, suspirou Renato, saboreando a primeira garfada. E enquanto os 4 irmãos degustavam suas entradas caríssimas
e esvaziavam a garrafa de vinho francês de mais de R$ 1.000, nenhum deles mencionou a mãe novamente. 2 horas depois, os 4 irmãos estavam recostados nas cadeiras, com aquela satisfação pesada de quem comeu e bebeu muito bem. A mesa estava repleta de pratos vazios, restos das entradas sofisticadas, os pratos principais que incluíram um filé mignon ao molho de vinho tinto para Renato, um salmão em crosta de ervas para Carolina, risoto de funghi porcine para Juliana e um cordeiro assado para Felipe. Além do vinho francês de R$ 1.200 que já haviam terminado, pediram uma segunda garrafa de um prosecco italiano para acompanhar as sobremesas. Um soufflé de chocolate, uma tarte tatin, um tiramisu artesanal e um petit gâteau com sorvete de baunilha Madagascar. Esse foi, sem dúvida, o melhor almoço da minha vida, declarou Felipe, limpando a boca com o guardanapo de tecido. Cada centavo valeu a pena. Concordo plenamente, disse Renato, terminando sua segunda taça de prosecco. E pensar que quase trouxemos a mãe teria arruinado completamente a experiência. O garçom se aproximou discretamente da mesa com uma pequena bandeja de couro onde repousava a conta, dobrada ao meio. Ele a colocou delicadamente na frente de Carolina, que era claramente reconhecida como a líder do grupo. Sem pressa, disse o garçom educadamente, afastando-se para dar privacidade. Carolina pegou a conta com confiança, desdobrou o papel e seus olhos percorreram os números. Por um breve segundo, sua expressão mudou. Foi sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Surpresa, talvez até um leve choque. Quanto deu? Perguntou Renato casualmente, ainda saboreando os últimos momentos daquela experiência gastronômica. R$ 2.890, respondeu Carolina, sua voz ainda controlada, mas com uma nota diferente. Juliana engasgou levemente com o último gole de água. Quanto? Quase 3.000, repetiu Carolina, agora com uma firmeza forçada. Mas tudo bem. Eu coloco no meu cartão corporativo do escritório. Considero isso um investimento em networking. Eu tiro da conta de entretenimento de clientes. Ela tirou da carteira um cartão black reluzente e o colocou sobre a bandeja de couro com um movimento decidido, como se a confiança no gesto pudesse apagar qualquer dúvida sobre sua capacidade de pagar aquela conta. O garçom retornou, pegou a bandeja e se afastou em direção ao caixa do restaurante. Os 4 irmãos voltaram a conversar, agora sobre seus planos para o resto do domingo. Mas 3 minutos depois, o garçom voltou com uma expressão levemente constrangida. Desculpe-me, senhora, mas o cartão foi recusado. Gostaria de tentar novamente? O sorriso de Carolina vacilou. Recusado? Isso é impossível. Esse cartão tem limite de R$ 30.000. Posso tentar novamente, se desejar. Por favor, tente. O garçom se afastou novamente. Na mesa, o clima havia mudado. O conforto e a satisfação deram lugar a uma tensão desconfortável. Deve ser algum problema no sistema deles, murmurou Carolina, pegando o celular para verificar o aplicativo do banco. Quando a tela carregou, seu rosto empalideceu. Ah, não. O que foi? Perguntou Renato, inclinando-se para a frente. O escritório bloqueou meu cartão corporativo temporariamente. Tem um aviso aqui sobre revisão de despesas. Esqueci que eles fazem isso no meio do mês. O garçom voltou, agora com uma expressão ainda mais desconfortável. Infelizmente foi recusado novamente, senhora. Um casal na mesa ao lado lançou um olhar discreto em direção a eles. Carolina sentiu as bochechas ficarem quentes. Sem problemas, interveio Renato rapidamente, tirando sua própria carteira. Eu pago. Pode colocar no meu. Ele entregou seu cartão de crédito dourado, com a mesma confiança que Carolina havia demonstrado minutos antes. O garçom se afastou mais uma vez, mas agora havia outros clientes observando a situação com curiosidade mal disfarçada. Quando o garçom retornou pela 3ª vez, nem precisou falar. A expressão em seu rosto dizia tudo. Também foi recusado? Perguntou Renato incrédulo. Sim, senhor, desculpe. Renato pegou o celular com mãos trêmulas e abriu o aplicativo do banco. Não acredito. Atingi meu limite mensal. Fiz aquela viagem para São Paulo semana passada e esqueci que tinha gastado demais no cartão. O clima na mesa agora
era de pânico mal disfarçado. Outros clientes já não se incomodavam em disfarçar a curiosidade. Uma senhora de cabelos brancos comentava algo baixinho com o marido, claramente sobre a situação deles. Juliana, disse Carolina, sua voz agora sem qualquer traço da arrogância anterior. Felipe, um de vocês pode cobrir? Juliana mexeu desconfortavelmente na bolsa. Carol, meu limite é de R$2.000. Não cobre a conta. E o meu é de 1.500, admitiu Felipe, evitando os olhares dos irmãos. Professor universitário não ganha tanto assim, vocês sabem. Foi nesse momento que o Sr. Augusto, o gerente do restaurante, um homem elegante de terno azul marinho e postura imponente, se aproximou da mesa. Ele havia sido informado da situação pelo garçom. Boa tarde. Entendo que estamos com uma pequena dificuldade com o pagamento. Sua voz era educada, mas havia um tom de firmeza que não deixava dúvidas. Aquela pequena dificuldade precisava ser resolvida imediatamente. Carolina tentou sorrir, mas saiu como uma careta. É uma questão temporária, senhor. Problemas técnicos com os cartões. Se pudermos ter apenas alguns minutos para resolver, certamente, disse o Sr. Augusto, mas não se afastou. Ele simplesmente ficou ali, de pé ao lado da mesa, como um lembrete silencioso de que aquela conta de quase R$3.000 precisava ser paga e que a paciência do estabelecimento tinha limites. Precisamos conversar num lugar mais privado, sussurrou Carolina, levantando-se da mesa com o rosto vermelho de constrangimento. Os outros 3 a seguiram rapidamente, afastando-se para um canto discreto do restaurante, próximo aos banheiros, onde o Sr. Augusto não pudesse ouvi-los, mas continuava observando de longe com os braços cruzados. Isso é um pesadelo, murmurou Renato, passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado, desfazendo o visual impecável. Como é que a gente não pensou em confirmar os limites dos cartões antes? Porque a gente estava tão preocupado em se livrar da mãe que não pensou direito. Rebateu Juliana, sua voz tremendo entre raiva e medo. Se ela estivesse aqui, pelo menos seríamos 5 dividindo a conta. Não comece com isso agora, Juliana, cortou Carolina, embora sua própria voz soasse menos autoritária do que de costume. O que está feito, está feito. Precisamos resolver isso agora. Alguém tem dinheiro em outra conta? Transferência? Pix? Felipe verificou o saldo no celular e balançou a cabeça. Tenho R$340 na poupança. É tudo. Eu tenho 500 em outra conta, disse Juliana. Mas é o dinheiro do mercado da semana. Renato soltou um suspiro frustrado. Eu tenho uns 600 no débito. Somando tudo, dá R$1.400. Ainda falta quase 1.500. Carolina olhou ao redor do restaurante, percebendo que outros clientes agora os observavam abertamente. O casal de idosos da mesa ao lado comentava algo em voz baixa. Uma mulher elegante de vestido vermelho fotografava discretamente o cardápio, mas Carolina tinha certeza de que ela estava, na verdade, capturando a cena constrangedora deles. Temos que fazer alguma coisa rápido, disse Felipe, sua voz subindo uma oitava. O gerente está vindo para cá de novo. De fato, o Sr. Augusto havia começado a caminhar em direção ao grupo, sua expressão séria deixando claro que a paciência estava se esgotando. Senhores, conseguiram resolver a situação? Perguntou ele, educado mas firme. Estamos trabalhando nisso, senhor. Respondeu Carolina rapidamente. Apenas mais alguns minutos. Compreendo, mas preciso informá-los de que, caso não consigam efetuar o pagamento, terei que chamar as autoridades competentes. É protocolo do estabelecimento em casos de não pagamento. A palavra autoridades caiu como uma bomba. Juliana empalideceu. Felipe engoliu seco. Renato fechou os olhos como se quisesse desaparecer. As autoridades? Repetiu Carolina, sua voz falhando. Senhor, não é necessário chegar a esse ponto. Somos pessoas respeitáveis, profissionais bem-sucedidos. Isso é apenas um mal-entendido temporário. Eu não duvido, senhora. Mas o Lejardin tem sua reputação a zelar. A conta precisa ser paga. Darei mais 10 minutos antes de tomar as medidas necessárias. O gerente se afastou e os 4 irmãos ficaram ali, paralisados pela realidade da situação.
Eles haviam gasto quase R$ 3.000 em comida e bebidas sofisticadas, humilhado a própria mãe para poderem desfrutar sozinhos, e agora não conseguiam pagar a conta. Polícia! Sussurrou Felipe, horrorizado. Vocês imaginam se a polícia vier? Se alguém do meu trabalho souber? Meu chefe almoça aqui às vezes. E o meu escritório? Acrescentou Carolina, sua voz agora beirando o pânico. Se isso chegar aos sócios, minha carreira acabou. Eles não tolerariam esse tipo de escândalo. Foi Juliana quem disse em voz alta o que todos estavam pensando, mas ninguém queria admitir. A gente vai ter que ligar para a mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de vergonha. Não, disse Renato imediatamente. Não podemos. Depois do que fizemos com ela hoje, seria humilhante demais. Mais humilhante do que ser levado pela polícia? Retrucou Juliana, lágrimas começando a formar nos olhos. Mais humilhante do que ter nossos nomes nos jornais por calote num restaurante. Carolina mordeu o lábio inferior, seu orgulho travando uma batalha feroz com a necessidade urgente. Ela nem deve atender. Por que atenderia? Porque ela é nossa mãe, disse Juliana, sua voz agora firme apesar das lágrimas. Porque apesar de tudo que fizemos com ela ainda nos ama. Vocês conhecem a mãe. Ela sempre nos socorreu quando precisamos. Mas o cartão dela mal deve ter limite, argumentou Felipe. A aposentadoria é de R$ 1.500. Como ela vai pagar quase 3.000? Ela tem um cartão de crédito, lembrou Juliana. Vi ela usando o mês passado quando fomos ao supermercado juntas. Não sei qual é o limite, mas é a única chance que temos. Os 4 se entreolharam, o peso da decisão esmagador. Eles teriam que ligar para a mãe que haviam humilhado publicamente há poucas horas, no dia do aniversário dela, e pedir que ela viesse salvá-los do constrangimento que eles mesmos criaram. Eu não consigo fazer isso, disse Carolina, baixando os olhos pela primeira vez. Eu fui a mais cruel com ela. Nem eu, admitiu Renato. Felipe balançou a cabeça negativamente. Juliana respirou fundo. Pegou o celular com as mãos tremendo e procurou o contato da mãe. Então eu faço, porque alguém tem que fazer, e porque eu deveria ter defendido ela na porta daquele restaurante quando ainda havia tempo. Ela olhou para os irmãos uma última vez, como se esperasse que alguém a impedisse ou oferecesse uma alternativa. Mas não havia alternativa. Não havia mais tempo. O Sr. Augusto já estava olhando o relógio. Com o coração martelando no peito e a voz embargada, Juliana apertou o botão de chamar. O telefone começou a tocar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Por favor, mãe, sussurrou Juliana, lágrimas descendo livremente agora. Por favor, atenda. A gente precisa de você. No apartamento silencioso, Beatriz estava sentada na varanda com uma xícara de chá frio nas mãos, olhando para o céu cinzento da tarde. Ainda vestia o vestido azul marinho, incapaz de encontrar forças para tirá-lo. Cada vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. Carolina dizendo aquelas palavras cruéis, os irmãos concordando em silêncio, as costas deles desaparecendo pela porta do restaurante. Quando o telefone tocou, ela olhou para a tela e viu o nome Juliana piscando. Seu primeiro instinto foi rejeitar a chamada. O que eles poderiam querer agora? Ligar para esfregar mais sal na ferida? Para garantir que ela havia entendido bem a mensagem? Mas algo na insistência do telefone, que tocou 5 vezes antes que ela decidisse, fez com que atendesse. Alô? Sua voz saiu fria, desprovida da ternura maternal que sempre usava com os filhos. Do outro lado da linha, ouviu algo que não esperava. Soluços. Juliana estava chorando de uma forma desesperada, quase histérica. Mãe. Mãe, por favor, não desligue. A voz da filha saía entrecortada entre lágrimas e respirações ofegantes. Beatriz não disse nada, apenas esperou. Uma parte dela queria desligar imediatamente, mas a outra parte, a parte que havia sido mãe por 30 anos, não conseguia. Mãe, a gente está em apuros. Aqui no Le Jardin. A conta, os cartões não passaram, nenhum dos cartões. E o gerente está ameaçando chamar a polícia e... Juliana desmoronou em choro convulsivo.
Beatriz sentiu algo estranho crescer dentro dela. Não era alegria pelo sofrimento dos filhos, mas também não era compaixão imediata. Era uma mistura de validação e tristeza profunda. Validação, porque o universo havia entregado uma lição imediata. Tristeza, porque seus próprios filhos estavam revelando quem realmente eram. Deixe-me entender, disse Beatriz, sua voz ainda calma e controlada. Vocês me expulsaram do restaurante, dizendo que era caro demais para gastar comigo. Entraram sozinhos, certamente pediram os pratos mais caros do cardápio, e agora não conseguem pagar a conta? Mãe, eu sei que foi horrível o que a gente fez. Eu sei. Carolina foi cruel, e eu deveria ter defendido a senhora. Mas não defendi, e agora? Mais soluços. E agora querem que eu vá até lá e pague a conta de vocês com minha aposentadoria miserável? A mesma aposentadoria que não era boa o suficiente para me incluir no almoço? Mãe, por favor. A voz de Juliana era puro desespero. A gente não sabe o que fazer. O gerente deu 10 minutos antes de chamar a polícia. Tem gente olhando, tirando foto. Se isso virar escândalo, Carolina perde o emprego, Renato perde os clientes, eu... Vocês pensaram nisso quando me humilharam na frente de estranhos há 2 horas? Perguntou Beatriz, e pela primeira vez, sua voz tremeu levemente com emoção contida. Houve um silêncio do outro lado, quebrado apenas pelos soluços abafados de Juliana. Foi nesse momento que Beatriz tomou uma decisão. Não por bondade ingênua, não por fraqueza maternal, mas porque havia algo que seus filhos precisavam saber. Algo que ela havia guardado por 6 meses exatamente para um momento como esse. Juliana, preciso te contar uma coisa. Algo que nenhum de vocês sabe. Mãe, não temos tempo para... Vocês vão arranjar tempo. Cortou Beatriz, sua voz agora com uma autoridade que raramente usava. 6 meses atrás, recebi a notícia de que minha tia Eulália havia falecido. Ela era a irmã mais nova da minha mãe, aquela que se casou bem e morou décadas na Europa. Mãe, eu sei quem é a tia Eulália, mas por que está me contando isso agora? Porque ela me deixou tudo em testamento. 2 milhões de reais, Juliana. 2 milhões. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Beatriz podia imaginar Juliana paralisada, o telefone tremendo em sua mão, tentando processar a informação. O quê? A voz saiu como um sussurro incrédulo. 2 milhões de reais. Herdei há 6 meses. Processei tudo. O dinheiro está na minha conta, investido e rendendo juros. Poderia ter mudado de apartamento, comprado um carro novo, viajado pelo mundo. Mas sabe por que não fiz nada disso? Juliana não conseguia responder, ainda em choque. Porque eu queria saber se meus filhos me amavam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Vivi de forma simples, com minha aposentadoria, para testar se vocês me valorizavam como mãe ou como fonte de recursos. E hoje, sua voz finalmente quebrou. Hoje eu recebi minha resposta. Mãe, nós não sabíamos... Exatamente, Juliana. Vocês não sabiam. E mesmo sem saber, me trataram como lixo. Chamaram-me de constrangedora. Disseram que eu era desperdício. Me expulsaram do restaurante no dia do meu aniversário de 60 anos. Do outro lado da linha, Beatriz ouvia vozes masculinas ao fundo. Provavelmente Renato e Felipe perguntando o que estava acontecendo. Mãe, por favor. Juliana implorava agora. A gente errou. Erramos feio. Mas por favor, não deixe a gente ser preso. Por favor. Beatriz olhou para a xícara de chá frio em suas mãos, para o vestido novo que comprara com tanto carinho, para a vida simples que havia escolhido manter propositalmente. Eu estou indo até aí, disse finalmente. Mas não para pagar a conta. Estou indo para que vocês me vejam, para que sintam o peso do que fizeram. Vocês vão resolver isso sozinhos, como os adultos bem-sucedidos e independentes que afirmam ser. E antes que Juliana pudesse responder, Beatriz desligou o telefone. Juliana ficou parada com o telefone na mão, a tela ainda mostrando que a ligação havia sido encerrada. Seu rosto estava branco como papel, os olhos arregalados em choque absoluto, a boca entreaberta sem conseguir formar palavras.
E então? Perguntou Carolina impacientemente, aproximando-se da irmã. Ela vem? Vai nos ajudar? Juliana não respondeu imediatamente. Ela continuava olhando para o telefone como se o aparelho pudesse mudar a realidade do que acabara de ouvir. Juliana! Renato sacudiu levemente o braço da irmã. Fala alguma coisa. A mãe vem ou não? Ela... Juliana finalmente ergueu os olhos para os 3 irmãos. E o que eles viram ali foi puro terror. Vocês não vão acreditar no que ela acabou de me contar. O que foi? Felipe estava ficando desesperado, olhando nervosamente para o senhor. Augusto, que continuava observando o grupo de longe. Ela não quer nos ajudar? Está com raiva? Ela herdou 2 milhões de reais. Soltou Juliana de uma vez, sua voz saindo num sussurro rouco e incrédulo. Há 6 meses. Da tia Eulália. 2 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o barulho do restaurante inteiro, o tinir de talheres, as conversas baixas, a música ambiente, tivesse sido sugado do mundo, deixando apenas aquelas palavras ecoando no vazio. O quê? Foi tudo o que Carolina conseguiu dizer, sua voz falhando pela primeira vez desde que haviam chegado ao restaurante. 2 milhões, repetiu Juliana, lágrimas começando a descer novamente. Ela herdou tudo da tia Eulália há 6 meses. Processou, o dinheiro está na conta dela. Ela podia ter mudado de vida completamente, mas não mudou. Sabe por quê? Os 3 apenas a olhavam, incapazes de processar a informação. Porque ela queria testar se a gente a amava por quem ela é, não pelo dinheiro que ela tinha. Ela viveu de forma simples, propositalmente. E nós... A voz de Juliana quebrou completamente. Nós a chamamos de constrangedora, de desperdício. Expulsamos ela do restaurante achando que ela era pobre demais para estar aqui conosco. Renato cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Sua pele havia adquirido uma tonalidade esverdeada, como se fosse vomitar. Não, não. Isso não pode estar acontecendo. Felipe cobriu o rosto com as mãos. 2 milhões? A mãe tem 2 milhões e nós a tratamos como lixo porque achamos que ela não tinha dinheiro para pagar um almoço? Carolina, sempre a mais controlada, sempre a líder, sempre a que tinha resposta para tudo, simplesmente deslizou pela parede até sentar no chão do corredor do restaurante, sua postura elegante completamente desfeita. Ela abraçou os joelhos e começou a balançar levemente para frente e para trás. O que nós fizemos? Sussurrou ela, mais para si mesma do que para os outros. Meu Deus, o que nós fizemos? Ela vem? Perguntou Renato depois de um momento, uma centelha de esperança desesperada em sua voz. Ela disse que vem pagar a conta? Juliana balançou a cabeça negativamente. Ela disse que vem, mas não para pagar. Ela vem para nos ver, para que a gente sinta o peso do que fizemos. Disse que temos que resolver sozinhos, como os adultos bem-sucedidos que afirmamos ser. Não, não, não. Felipe começou a andar em círculos, puxando os próprios cabelos. Ela não pode fazer isso. Ela é nossa mãe. Mães ajudam os filhos. Filhos respeitam as mães, explodiu Juliana, sua tristeza transformando-se em raiva. Filhos não humilham as mães na porta de restaurantes. Filhos não chamam as mães de constrangedoras. Nós não agimos como filhos, Felipe. Agimos como monstros. O senhor. Augusto escolheu exatamente esse momento para se aproximar novamente. Ele observou a cena diante de si. Carolina sentada no chão em posição fetal, Renato pálido e apoiado na parede, Felipe andando em círculos, Juliana chorando. E sua expressão se endureceu ainda mais. Senhores, os 10 minutos se passaram. Conseguiram resolver a situação do pagamento? Os 4 se entreolharam, cada um esperando que o outro tivesse uma solução mágica. Mas não havia solução. Não tinham dinheiro suficiente. A mãe, que poderia facilmente pagar aquela conta com uma fração ínfima de sua fortuna, havia sido expulsa por eles mesmas horas antes. Senhor, começou Carolina, ainda sentada no chão, sua voz desprovida de toda a arrogância anterior. Nós temos parte do dinheiro, em diferentes contas, R$ 1.400. É
É possível fazer um parcelamento do restante? O gerente suspirou, claramente desapontado com a situação. Não é nossa política, mas dado que vocês parecem estar genuinamente em dificuldades, posso consultar a administração sobre parcelar o valor restante em até 12 vezes no cartão de débito. Mas preciso de uma resposta agora. Sim, disse Juliana imediatamente pegando seu cartão. Pode parcelar no meu, eu aceito. Isso vai comprometer seu orçamento por um ano inteiro, alertou Felipe. E deveria comprometer o de todos nós, respondeu Juliana amargamente. Esse almoço que merecíamos vai custar muito mais do que dinheiro. Enquanto o gerente se afastava para processar o pagamento parcelado, Carolina finalmente se levantou do chão. Seu terno estava amarrotado, o cabelo despenteado, a maquiagem borrada pelas lágrimas que finalmente começaram a cair. Ela está vindo para cá, disse Juliana novamente, olhando para a entrada do restaurante como se Beatriz pudesse aparecer a qualquer momento. Nossa mãe milionária que nós expulsamos está vindo para nos ver sendo humilhados da mesma forma que a humilhamos. E pela primeira vez em suas vidas adultas, os 4 irmãos santos, a advogada bem-sucedida, o empresário importante, a professora universitária e o administrador corporativo, entenderam o verdadeiro significado da palavra consequência. 40 minutos haviam se passado desde a ligação desesperada de Juliana. O senhor Augusto estava processando o parcelamento humilhante no cartão dela quando uma movimentação na entrada do Le Jardin chamou a atenção de todos. Beatriz havia chegado, mas não era a mesma Beatriz que eles haviam expulsado horas antes. O vestido azul marinho modesto havia sido substituído por um conjunto elegante de calça e blazer em tom de cinza chumbo claramente de grife, com corte impecável que realçava sua silhueta. Os sapatos eram de couro legítimo com salto médio, e ela carregava uma bolsa de marca italiana que custava mais do que a conta que os filhos estavam lutando para pagar. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, e ela usava óculos escuros discretos, mas visivelmente caros. E não estava sozinha. Ao seu lado, caminhava um homem de aproximadamente 50 anos, terno grafite impecável, pasta executiva de couro na mão, postura confiante de quem frequentava ambientes sofisticados regularmente. Sua presença emanava profissionalismo e autoridade. O maître que as havia recepcionado na chegada dos filhos quase tropeçou ao vê-la. Boa tarde, senhora. Bem-vinda ao Le Jardin. Mesa para 2? Sim, por favor, respondeu Beatriz com uma voz calma e educada, completamente diferente da mulher humilhada que havia partido dali horas antes, de preferência próxima àquela janela. Ela apontou para uma mesa com vista privilegiada para o jardim interno, coincidentemente, com linha de visão direta para o corredor, onde seus 4 filhos estavam reunidos processando o pagamento parcelado. Carolina foi a primeira a vê-la. Seu rosto, já pálido pela humilhação e pelo choque da revelação, ficou ainda mais branco. Mãe, ela sussurrou, e os outros 3 imediatamente olharam na direção indicada. O impacto foi instantâneo. Renato arregalou os olhos ao ver as roupas caras. Felipe cobriu a boca com a mão em choque. Juliana simplesmente começou a chorar mais intensamente. Aquela é a mãe de vocês? Perguntou o Sr. Augusto, que havia retornado com a máquina de cartão. Sua expressão havia mudado completamente. Ele claramente reconhecia classe e dinheiro quando via. É, respondeu Carolina com um fio de voz. O gerente olhou de Beatriz, sentando-se elegantemente à mesa premium, para os 4 filhos desarrumados e constrangidos processando um parcelamento vergonhoso. A ironia da situação não passou despercebida por ele, e uma expressão de desaprovação cruzou seu rosto antes que pudesse disfarçar. Beatriz se acomodou na cadeira, removeu os óculos escuros e pegou o cardápio que o garçom lhe ofereceu. O homem ao seu lado fez o mesmo. Ela folheou as páginas com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se seus 4 filhos não estivessem a poucos metros de distância, sendo esmagados pelo peso de suas próprias ações. Quem é aquele homem com ela? Sussurrou Renato. Deve ser o advogado, respondeu Juliana. Ela disse que estava trazendo o Dr. Campos. Carolina, incapaz de se conter, começou a caminhar em direção à mesa da mãe. Seus passos eram hesitantes,
sua postura completamente desprovida da arrogância que havia demonstrado horas antes. Mãe, ela começou ao se aproximar, sua voz saindo trêmula e cheia de vergonha. Beatriz levantou os olhos do cardápio e a encarou com uma expressão que Carolina nunca havia visto antes. Não era raiva, não era ódio, era algo muito pior. Era decepção profunda e desapego emocional. Carolina, disse Beatriz calmamente, colocando o cardápio sobre a mesa. Vim, como prometi. Mas não se aproxime ainda. Mãe, por favor, preciso falar com a senhora. Preciso pedir desculpas. Beatriz levantou a mão num gesto firme, mas não agressivo, e Carolina parou imediatamente, como se tivesse esbarrado numa parede invisível. Vocês primeiro vão resolver o problema que criaram, disse Beatriz, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza inabalável. Sozinhos. Como os adultos bem-sucedidos, independentes e importantes que tanto gostam de se proclamar. Como as pessoas que são refinadas demais para ter a própria mãe sentada à mesma mesa. Mãe, eu sei que fui horrível. Eu sei. Mas, por favor, vocês me expulsaram deste restaurante há poucas horas dizendo que eu era constrangedora, que gastar comigo seria desperdício. Continuou Beatriz, e pela primeira vez, sua voz tremeu levemente com emoção contida. Disseram que pessoas como eu não pertencem a lugares como este. Então provem que vocês pertencem. Resolvam sua conta. Paguem pelo banquete que acharam que mereciam. Mostrem que são realmente capazes de arcar com as consequências de suas escolhas. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Carolina agora. Mãe, nós não sabíamos sobre o dinheiro. E isso torna a situação ainda pior, interrompeu Beatriz, sua voz agora mais firme. Porque significa que vocês me rejeitaram e humilharam, achando que eu não tinha nada a oferecer a vocês. Me trataram como lixo, não apesar do dinheiro, mas exatamente por causa da falta dele. Revelaram quem realmente são, quando pensaram que eu era apenas uma velha pobre e inconveniente. O homem ao lado de Beatriz, o Dr. Campos, permaneceu em silêncio, mas sua presença era intimidadora. Ele observava a cena com expressão profissional, mas desaprovadora. Carolina tentou dar mais um passo, mas Beatriz balançou a cabeça negativamente. Volte para seus irmãos, Carolina. Terminem o que começaram. Depois, se eu julgar apropriado, conversaremos. Mas primeiro, dignidade se conquista. E vocês hoje perderam toda a que tinham. Carolina ficou ali parada por mais alguns segundos, completamente quebrada, antes de finalmente se virar e voltar cambaleando para onde os irmãos aguardavam. Beatriz pegou o cardápio novamente e com voz clara pediu ao garçom: um café expresso, por favor, e traga o melhor croissant que vocês têm. E enquanto o garçom se afastava apressadamente, ela se recostou na cadeira e observou seus 4 filhos assinando os papéis do parcelamento vergonhoso, sabendo que aquela seria uma lição que nenhum deles jamais esqueceria. O Sr. Augusto finalmente retornou com os comprovantes impressos do parcelamento. 12 folhas de papel que representavam 12 meses de humilhação financeira para Juliana. Ele colocou tudo sobre uma bandeja, junto com uma caneta, e aguardou que ela assinasse cada um dos documentos. São 12 parcelas de R$ 125, explicou o gerente, sua voz sem a cordialidade que havia demonstrado quando os recebeu horas antes. Mais os R$ 1.400 que vocês conseguiram reunir das outras contas. Total de R$ 2.890. Juliana pegou a caneta com mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Cada assinatura parecia pesar toneladas. Carolina, Renato e Felipe observavam em silêncio, compartilhando a vergonha, mas incapazes de oferecer qualquer ajuda real. Assine aqui, aqui e aqui, indicou o gerente, apontando para as linhas em cada documento. Enquanto Juliana assinava, outros clientes do restaurante continuavam observando a cena com curiosidade mal disfarçada. A mulher de vestido vermelho que havia fotografado discretamente antes, agora, comentava algo com o marido, balançando a cabeça em desaprovação. O casal de idosos que testemunhara a expulsão de Beatriz também observava, e a expressão na face da senhora era de pura reprovação. Do outro lado do salão, Beatriz permanecia sentada à sua mesa, o café expresso intocado à sua frente, observando cada movimento dos filhos. O doutor Campos ao seu lado verificava algo em seu tablet,
mas ocasionalmente erguia os olhos para acompanhar o desenrolar da situação. Depois de 40 minutos de papelada, constrangimento e olhares julgadores, o Sr. Augusto finalmente recolheu todos os documentos assinados. Está tudo certo. Vocês estão liberados para ir. Os 4 irmãos permaneceram ali parados, como se não soubessem o que fazer em seguida. Carolina olhou na direção da mãe, e os outros 3 seguiram seu olhar. Beatriz ainda estava lá, observando-os com aquela expressão impenetrável. Foi quando Beatriz finalmente se levantou. Ela deixou o café intocado sobre a mesa, pegou a bolsa de grife e começou a caminhar em direção aos filhos. O Dr. Campos também se levantou e a acompanhou alguns passos atrás, mantendo distância respeitosa, mas deixando claro que estava ali como apoio. Os 4 filhos se agruparam instintivamente, como crianças prestes a serem repreendidas. E, de certa forma, era exatamente isso que eram naquele momento. Não mais os profissionais bem-sucedidos e arrogantes, mas filhos envergonhados diante da mãe que haviam maltratado. Beatriz parou a poucos passos deles. Tirou um momento para olhar cada um nos olhos. Carolina, Renato, Juliana, Felipe. Cada um deles desviava o olhar, incapaz de sustentar o peso da decepção que viam refletida nos olhos dela. 6 meses, começou Beatriz, sua voz calma, mas carregada de emoção contida. Por 6 meses eu vivi exatamente como vivia antes de receber a herança. Continuei no mesmo apartamento pequeno, dirigindo o mesmo carro velho, usando as mesmas roupas simples. Sabe por quê? Nenhum deles respondeu, mas lágrimas já escorriam pelos rostos de todos os 4. Porque eu queria ter certeza de que meus filhos me amavam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Queria saber se todo o sacrifício que fiz por 3 décadas, os 2 empregos, as noites sem dormir, as refeições que pulei para que vocês pudessem comer, os sonhos que abandonei para que vocês pudessem realizar os seus, queria saber se tudo isso tinha criado pessoas de caráter, pessoas que valorizariam a própria mãe independentemente de sua situação financeira. Mãe, começou Carolina, mas Beatriz levantou a mão pedindo silêncio. Hoje, no dia em que completei 60 anos, dia que deveria ter sido de celebração e união familiar, vocês me deram a resposta que eu não queria receber. Vocês olharam para mim, para minha roupa simples, para meu carro velho, e decidiram que eu não era digna de sentar à mesma mesa que vocês, que gastar comigo seria desperdício, que eu era constrangedora. Nós não sabíamos sobre o dinheiro, tentou Renato, mas sua voz morreu quando viu a expressão de Beatriz. E é exatamente por isso que dói tanto, Renato, respondeu ela, e pela primeira vez sua voz tremeu visivelmente. Porque vocês me rejeitaram achando que eu não tinha nada a oferecer. Me trataram como lixo não apesar do dinheiro, mas por causa da suposta falta dele. Revelaram que me amavam condicionalmente, ou pior, que talvez nem me amassem de verdade. Juliana soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos. Felipe se apoiou na parede, suas pernas parecendo não conseguir sustentá-lo. Carolina chorava em silêncio, as lágrimas manchando sua blusa cara. Vocês falharam hoje, continuou Beatriz, e agora havia lágrimas nos seus próprios olhos também. Falharam não apenas como filhos, mas como seres humanos. Porque o que vocês fizeram comigo hoje, vocês fariam com qualquer pessoa que julgassem inferior. E isso me assusta mais do que a rejeição em si. Me assusta saber que criei pessoas capazes de humilhar alguém por causa de dinheiro. Mãe, por favor, perdão, implorou Carolina, caindo de joelhos ali mesmo no meio do restaurante. Os outros 3 clientes que ainda observavam a cena ficaram claramente chocados. Nós erramos horrivelmente, mas por favor, nos dê uma chance de consertar isso. Beatriz olhou para a filha mais velha ajoelhada no chão, e algo dentro dela se partiu. Porque por mais que estivesse magoada, por mais que quisesse que eles sentissem o peso de suas ações, ela ainda era mãe. Levantem-se, disse ela finalmente, sua voz mais suave. Todos vocês, tenham pelo menos a dignidade de enfrentar as consequências de pé. Os 4 se levantaram lentamente, Carolina apoiando-se em Renato para conseguir ficar de pé. Vocês querem uma chance de consertar? Perguntou Beatriz. Então vou lhes dar essa chance. Mas saibam que as coisas nunca mais serão como antes.
O relacionamento que tínhamos morreu hoje naquela porta. O que construiremos daqui para frente, se é que construiremos algo, será completamente diferente. Faremos qualquer coisa, prometeu Felipe, sua voz desesperada. Qualquer coisa, ecoaram os outros três. Beatriz olhou para cada um deles mais uma vez, e então tomou sua decisão final. Beatriz respirou fundo, seus olhos ainda úmidos, mas sua postura firme. O Dr. Campos permanecia alguns passos atrás, observando a cena com expressão neutra mas atenta. O restaurante inteiro parecia ter parado para testemunhar aquele momento. Garçons congelados em suas posições, clientes virando sutilmente as cabeças, até o Sr. Augusto observando de longe com interesse. Eu perdoo vocês, disse Beatriz finalmente, e os 4 filhos soltaram suspiros simultâneos de alívio. Perdoo porque vocês são meu sangue, porque carreguei cada um de vocês no ventre, porque passei 3 décadas da minha vida dedicada a fazer de vocês pessoas melhores. Mas... Ela ergueu o dedo indicador. O perdão não significa que não haverá consequências. O alívio nos rostos dos 4 se transformou em apreensão novamente. Dr. Campos, chamou Beatriz, virando-se levemente para o advogado. Por favor, explique para meus filhos o que conversamos no carro a caminho daqui. O advogado deu um passo à frente, abriu sua pasta de couro e retirou alguns documentos. Com prazer, dona Beatriz. Conforme discutimos, sua cliente decidiu fazer alterações significativas em seu planejamento patrimonial. Os 4 irmãos se entreolharam nervosamente. Dos 2 milhões de reais herdados, continuou o Dr. Campos, com voz profissional e clara, a senhora Beatriz decidiu doar 1.400.000 reais, 70% do total, para instituições de caridade. As doações serão feitas em nome de vocês 4. Em nosso nome? Perguntou Renato confuso. Sim, respondeu Beatriz, assumindo a palavra novamente. 350.000 reais em nome de cada um. Carolina, sua parte irá para um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica que não têm para onde ir. Mulheres que precisam de segunda chance, como eu precisei quando seu pai nos abandonou. Renato, sua parte irá para um programa de capacitação profissional para jovens de periferia. Jovens que têm potencial, mas não têm recursos, como vocês tiveram graças aos meus sacrifícios. Ela fez uma pausa, limpando discretamente uma lágrima que insistia em cair. Juliana, sua parte será destinada a uma fundação que fornece material escolar e bolsas de estudo para crianças carentes, para que elas tenham as oportunidades que eu me esforcei tanto para dar a vocês. E Felipe, sua parte irá para um asilo que cuida de idosos abandonados pelas próprias famílias. A menção ao asilo de idosos abandonados foi como um soco no estômago dos 4. Felipe soluçou abertamente, cobrindo o rosto com as mãos. Mãe, a senhora está nos castigando, disse Carolina, sua voz saindo fraca e quebrada. Não, Carolina. Estou ensinando vocês algo que claramente falhei em ensinar durante esses 30 anos. Humildade, empatia e generosidade, respondeu Beatriz firmemente. Vocês vão receber periodicamente relatórios dessas instituições mostrando como o dinheiro está sendo usado. Vão ver fotos das mulheres que conseguiram recomeçar, dos jovens que conseguiram empregos, das crianças estudando, dos idosos sendo cuidados com dignidade. E toda vez que virem essas fotos, vão lembrar do que fizeram hoje. E os outros 600.000? Perguntou Renato hesitantemente. Serão investidos para garantir minha velhice digna e independente, respondeu Beatriz. Para que eu nunca, jamais, precise depender de nenhum de vocês. Para que eu nunca mais seja colocada numa posição onde minha presença possa ser considerada um fardo ou um desperdício. Vou viver confortavelmente, viajar, conhecer o mundo, realizar os sonhos que adiei por vocês. E vou fazer isso sozinha. A senhora não quer mais a gente por perto? Perguntou Juliana, sua voz infantil e desesperada. Beatriz suavizou levemente a expressão. Eu não disse isso. Disse que não vou depender de vocês. São coisas diferentes. Vocês queriam uma chance de consertar? Então aqui está. Precisam provar, através de ações e não de palavras, que mudaram.
que aprenderam, que são capazes de amar incondicionalmente, de respeitar quem não tem dinheiro, de valorizar pessoas por seu caráter e não por sua conta bancária. Ela fez um gesto para o Dr. Campos, que recolheu os documentos de volta para a pasta. Vou aceitar reconstruir um relacionamento com vocês, continuou Beatriz. Mas será um relacionamento completamente novo, com regras completamente novas. Vocês não me visitam quando quiserem. Me visitam quando eu convidar. Vocês não decidem onde vamos almoçar. Eu decido. Vocês não me tratam como a mãe tolerada. Me tratam com o respeito que merecia a vida inteira, mas nunca recebi de vocês. Sim, mãe. Qualquer coisa, concordou Carolina imediatamente, e os outros 3 acenaram vigorosamente. E tem mais uma coisa, acrescentou Beatriz, sua voz agora mais suave, mas ainda firme. Na próxima semana, os 4 vão passar um dia inteiro em cada uma das instituições que estou doando dinheiro em nome de vocês. Vão servir comida, vão ouvir histórias, vão olhar nos olhos das pessoas que vocês hoje consideram inferiores. Vão aprender o que é humildade na prática, não na teoria. Os 4 permaneceram em silêncio, absorvendo cada palavra. Beatriz olhou ao redor do restaurante uma última vez. O mesmo restaurante de onde havia sido expulsa horas antes. Viu o casal de idosos acenando discretamente para ela em aprovação. Viu o Sr. Augusto observando com respeito renovado. Viu os outros clientes voltando gradualmente às suas conversas. Agora eu vou embora, anunciou ela, ajeitando a bolsa no ombro. Vocês têm muito em que pensar. Quando estiverem prontos para começar esse novo relacionamento de verdade, nos meus termos, podem me ligar, mas só quando estiverem prontos de verdade. Ela se virou para sair, e Carolina deu um passo à frente. Mãe, feliz aniversário. Sei que está atrasado e sei que não significa nada depois de tudo, mas... feliz aniversário. Beatriz parou, virou-se levemente e, pela primeira vez desde que chegara ao restaurante, esboçou um pequeno sorriso. Obrigada, Carolina. Então, ela caminhou em direção à saída do Le Jardin com a cabeça erguida, postura digna e passos firmes. O Dr. Campos a acompanhou, e enquanto passavam pela porta, a mesma porta onde ela havia sido humilhada horas antes, o manobrista praticamente correu para abrir a porta do carro elegante que agora ela dirigia. Os 4 filhos permaneceram ali parados, observando a mãe partir, sabendo que haviam recebido uma segunda chance que não mereciam, uma lição que nunca esqueceriam, e um caminho longo pela frente para reconquistar o amor que haviam desprezado.